meu ser. Ao seu lado vou, bem seguro estou. Seu poder minha vida mudou. Agora eu sigo meu mestre, pois eu sei que ele tem muito amor. Eu posso confiar em Jesus, meu amigo e protetor. Jesus eu vou caminhar, sua paz eu pude encontrar, sua voz ouvi, seu perdão senti, e não sorri para a vida. Meu caminho, pois eu sei que ele tem muito valor. Eu posso confiar em Jesus, meu amigo e protetor. Com Jesus eu vou caminhar, sua paz eu pude encontrar, sua voz ouvi, seu perdão senti, e não sorri para a vida. Olá, telespectador do Opção para a Vida, espero que você tenha se deleitado com esta belíssima música interpretada pelo conjunto coral Saracala da Igreja do Calvário. Estamos iniciando mais um programa nesse começo de semana, início de dia, lembrando que nós estamos nesses dias celebrando a Semana da Pátria, por isso nós colocamos aqui em nosso estúdio a bandeira do Brasil. Essa bandeira verde, azul e amarela jamais poderá se tornar vermelha. Oremos para que as ideologias marxista, comunismo, possa realmente substituir o nosso regime democrático. Oremos pelas eleições que se aproximam. Hoje, segunda-feira, 5 de setembro, comemora-se o Dia Oficial da Farmácia e também o Dia da Amazônia. E eu acredito que aqueles que estão conosco devem lembrar que o nosso país é riquíssimo pela mata amazônica, que tem trazido um grande benefício, não só ao Brasil, mas ao mundo inteiro. Como alguém antigamente dizia, que a Amazônia são comparada aos pulmões do mundo, porque ela realmente contribui para que nós tenhamos um oxigênio filtrado, não é? Por causa da mata amazônica. Sem perda de tempo, nós vamos ficar agora com a segunda parte desta mensagem que nós ministramos. Aliás, é um estudo exegético sobre a carta de Paulo aos Romanos. Por isso ele inicia, no versículo 1 que nós vamos ver a partir de agora. Ele inicia dizendo, preste atenção, ele faz uma afirmação e ao mesmo tempo, ele faz uma indagação e ao mesmo tempo faz um contraponto. E a sua pergunta é essa: que diremos, pois, à vista destas coisas? Versículo 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Que coisas Paulo está dizendo? Do que ele vinha falando desde o comecinho do capítulo 8.
falando sobre redenção e sofrimento, sofrimento e redenção. Então ele agora vai começar a mostrar o quanto aquilo que, embora tenha sido muito incômodo para os cristãos que sofreram, como os que ainda estão sofrendo hoje, isso faz parte do projeto, do programa de Deus para a sua igreja. E aí Paulo aqui está dizendo: que diremos, pois, à vista destas coisas? Que coisas são estas? A que ele vinha falando desde o começo do capítulo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu acho que vocês devem estar lembrados que Augusto Nicodemos foi um dos preletores do Encontro para a Consciência Cristã, e numa das mensagens que ele pregou lá no Parque do Povo, eu não esqueço, e talvez muita gente não vai esquecer durante muito tempo, uma frase que ele fez em versão desse versículo. Ele disse: se Deus é por nós, quem será contra nós? E quando Deus está contra nós? Nunca mais esqueço disso. Então, naturalmente, quando nós fazemos alguma coisa que Deus não está concordando, ele vai se levantar contra, obviamente. Então preste atenção que aqui nesses versículos que Paulo inicia: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nesse verso 32, ele está dizendo: se Deus está do nosso lado, porque Ele mesmo já deu provas disso, pelo fato de ter enviado o seu único Filho por amor de nós. Quem é que pode estar contra nós? Se Ele já deu provas disso, quando Ele enviou o seu Filho, Ele já deu, a maior prova foi Ele ter enviado o seu Filho. Então, mesmo que alguém se levante contra nós, essa luta que nós vamos ter, meus irmãos, ou vamos enfrentar, é para mostrar que valeu a pena nós temos reconhecido o tremendo e profundo e imensurável amor de Deus demonstrado através do seu Filho. Visto que, Paulo diz, aquele que não poupou a seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente todas as coisas? Então vejam que ele está fazendo aqui algumas indagações para tentar provar, para mostrar que o amor que Deus demonstrou através do seu Filho não pode de maneira nenhuma ser banalizado ou ser talvez menosprezado pelo fato de alguém, quando estiver sofrendo algum tipo de perseguição, achar ruim e se sentir incomodado. E quem sabe até aqueles que não têm certeza de novo nascimento, que nunca se converteram, bater pino e negar o nome de Jesus e dizer: esse negócio de crente eu vou desistir. Aquele que não poupou a seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente todas as coisas? Paulo está declarando, meus irmãos, que esse amor de Deus por nós é incondicional. Incondicional. Tem até a letra de um hino que eu estava ouvindo hoje o programa Opção para a Vida, e por uma providência de Deus, eu estava ouvindo esse hino sendo interpretado por um cantor sacro, que ele é até cego, ele não enxerga. Vocês podem assistir o programa Opção para a Vida de hoje, que foi levado ao ar, e ele canta esse hino com esse título: Amor Incondicional. Deus não amou você por você merecer. Nenhum de nós merecíamos. Nenhum de nós merecíamos. Mas é algo que não é algo inexplicável. Ele ter demonstrado esse profundo e imensurável amor, porque nós não merecíamos. Então, no versículo 31 e 32, Paulo faz essas perguntas e ao mesmo tempo essas retóricas ele vai respondendo. No verso 33, aí ele faz outra pergunta: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem? Quem vai fazer alguma acusação? Tem alguém? É como se Deus estivesse diante de um tribunal em que milhares e milhares e milhares de criaturas e demônios e anjos caídos e o próprio Lúcifer, e ele dissesse: quem vai acusar?
Tem alguém para fazer alguma acusação contra estes meus escolhidos, pelos quais eu derramei o meu sangue, pelos quais eu dei minha vida? Tem alguém que possa acusar? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Amém, meus irmãos? Ele me justificou, Ele lhe justificou. Nós estamos justificados. Justificados. Por isso que Paulo diz: agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu preciso crer nisso. Se você não acredita, se você não crê, alguma coisa está errada. É Deus quem nos justifica. Além do amor de Deus ser incondicional, meus irmãos, preste atenção, é sem limites, é imutável e é sublime. Não conseguimos explicar, ou traduzir, ou interpretar, ou explicar o que isso significa. Ou seja, o amor dimensional que Deus revelou através do seu Filho. João 3,16, eu já disse, João não encontrou palavra, ele não conseguiu traduzir. Ninguém jamais poderá, meus irmãos, prevalecer contra aqueles que são justificados. Ninguém. Porque Jesus vai dizer assim: eu morri, eu dei a minha vida, morri no lugar deste sentenciado. Ele não tem culpa mais, porque eu tomei a culpa dele. A culpabilidade toda da transgressão está sobre mim. E Jesus foi o único que satisfez plenamente a justiça de Deus. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Portanto, ninguém poderá prevalecer contra aqueles que são justificados através do seu Filho. Nós fomos alvos desse amor. Jesus nos tornou justos, não por méritos nossos. Nós não merecíamos, mas Ele demonstrou isso simplesmente por amor, ao dar a sua vida, ao derramar o seu sangue naquela cruz. Aí vem a retórica de Paulo: quem nos condenará? Quem nos condenará? Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Interessante, irmãos, que nós temos dois advogados. Temos dois advogados. Ao lado, à destra de Deus, está Jesus intercedendo por nós, dioturnamente. E aqui na terra, há o Paráclito de Deus, ou seja, o Espírito Santo de Deus, que também intercede por nós, conforme Paulo diz no capítulo 8, que o Espírito Santo é também aquele que intercede por nós, porque não sabemos orar como convém. Então nós temos dois intercessores, temos um intercessor no céu, Jesus, à destra de Deus Pai, e aqui na terra, o Espírito Santo. De tal maneira, meus irmãos, que nós não estamos descobertados. Nós temos a cobertura de Jesus no céu e do Espírito Santo na terra. Deus preparou de tal maneira que amarrou tudo de tal modo que nós não temos ninguém, mas ninguém mesmo, para nos acusar ou nos condenar. Na morte e na ressurreição de Jesus, recebemos a garantia da nossa redenção, reconciliação, expiação, libertação, justificação e da plena comunhão com Deus. Jesus nos dá esse pacote todinho, Jesus dá. Olha, é seu. Toma posse. Porque Jesus, meus irmãos, nos foi dado como dom supremo do amor de Deus por nós. O dom supremo de Deus do amor por nós. Por isso que nós demos esse título, a supremacia do amor de Deus. Para Deus, meus irmãos, não existiu
nada mais importante ou superior ao seu filho que pudesse substituir a cada um de nós ou morrer em nosso lugar, como a prova do seu imensurável amor por cada um de nós. O Supremo Juiz nos declarou inocentes. Eu tenho que crer nisso. Ou eu creio assim, ou então o que é que eu estou fazendo aqui na igreja? O que é que você está fazendo? Você que está em casa, que se confessa ou se declara um cristão, o que é que você está fazendo? Está perdendo o seu tempo. Evangelho, meus irmãos, não é utopia, não. O Evangelho não é achismo, não. O Evangelho é algo real, algo concreto. Jesus já consumou no Calvário, por isso que ele diz: tudo está consumado. Tudo. Ele pagou tudo por mim e por você. Por isso, no presente momento, é que ele está à direita de Deus Pai intercedendo por nós, e o Espírito Santo está aqui na terra, conforme o próprio Paulo descrevendo aqui no capítulo 8, que nós estudamos a semana retrasada. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu queria que nós, meus irmãos, parássemos um pouquinho e refletíssemos na profundidade dessa expressão, a supremacia do amor de Deus por nós. O profeta Isaías, no capítulo 50, versos 8 e 9, ele diz assim: perto está o que me justifica, quem contenderá comigo? Apresentemo-nos juntamente. Quem é o meu adversário? Chegue-se para mim. Eis que o Senhor me ajuda. Quem há que me condene? Eis que todos eles, como um vestido, serão consumidos. A traça os consumirá. É isso que Isaías diz. Ou seja, nem mesmo Satanás, que nos acusa de dia e de noite, Satanás está agorinha nos acusando de dia e de noite, pelo que nós fazemos de errado, pelos nossos pecados, por aquilo que nós praticamos que entristece o Espírito Santo, que desagrada a Deus e que ofende a santidade de Deus e que vai de encontro à sua palavra. Mas o Senhor está intercedendo. Enquanto Satanás nos acusa, o Senhor está intercedendo por nós. Lá no livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 10, encontramos essa expressão: Jesus é o nosso advogado, e Ele está intercedendo por nós, para que aquele que nos acusa de dia e de noite não prevaleça contra nós. Ou seja, Satanás pode nos acusar de tudo, mas toda a sua acusação não é suficiente, maior do que o perdão e a justificação que Deus nos deu através do seu Filho Jesus Cristo. Quem pode dizer amém? Então, no versículo 34, Paulo está mostrando exatamente isso que nós estamos vendo aqui com vocês. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu e também intercede por nós. No verso 35, ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? E Manalu? Será angústia? Será perseguição? Será fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Inclusive essa expressão que Paulo usa aqui, será espada, são ameaças de torturas e até às vezes de você ter que pagar com a sua vida. Espada no sentido de você ser decepado ou ser morto, não é apenas ser torturado, como muitos cristãos agora mesmo, nos países onde não há liberdade de expressão religiosa, estão sendo torturados e alguns mortos e até decapitados. Aí eu pergunto:
Como eu disse há pouco, oremos para que isso não aconteça aqui no país. Mas se acontecer, como é que você vai se comportar? Vai bater pino? Ou você vai dizer, eu estou pronto a padecer e até, se for o caso, morrer por causa do nome de Jesus? Comentando com minha esposa sempre em casa, em hora de refeição, pelas notícias que eu ouço e vejo, que eu estou ligado, temos que estar antenados. Eu digo, olha, se prepare que se isso vier a se realizar, ou se consumar aqui no Brasil, eu vou lá para o Serrotão. Eu digo, isso aí era direto, mas vou com prazer. Ah, mas vai ser torturado. Por amor daquele que deu a sua vida por mim? Sim. Irmão, nós temos que estar preparados para o que pode acontecer. Por aquilo que Paulo descreve aqui nesses versículos 31 a 39. Eu não estou aqui causando pânico, ou medo, ou pavor a alguém, não, mas isso está acontecendo no mundo. Isso acontece agora mesmo em algumas regiões aqui do nosso continente sul-americano. Como eu citei a princípio, na Nicarágua, cristãos estão sendo presos, igrejas estão sendo fechadas. Ameaça de tortura, até de morte, e alguns serem decapitados por amor a Cristo. Agora preste atenção. Ora, Deus amou a mim e a você, que enviou o seu Filho, deu o seu Filho. Agora, por causa do nome de Jesus, que foi o que Paulo passou, nós muitas vezes não queremos sofrer uma dor na unha. Achamos que até quem julgue que se tem algum cristão que está sofrendo, é porque está em pecado. Eu pergunto, Estevão, qual era o pecado de Estevão para ele morrer por apedrejamento? Me respondam. O que é que Estevão cometeu? Qual foi o crime? Qual foi o pecado de Estevão? Nenhum. Foi ser fiel ao Senhor até a morte. Como o próprio Senhor nos diz, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Esse foi o pecado de Estevão. Então, essa ideia que está aí, essa heresia que estão pregando por aí, que quando o crente está sofrendo é porque é a mão de Deus, pode ser até que em algumas situações seja realmente. Mas a gente não pode generalizar. A gente não pode generalizar. Todo cristão, todo crente, quando estiver sofrendo alguma perseguição, Deus está pesando a mão, é porque está em pecado. Paulo tinha um espinho na carne. Orou várias vezes, orou 3 vezes para que o Senhor removesse. Paulo, minha graça te bate, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo entendeu. Aquele espinho na carne que ninguém sabe. Alguns afirmam que era um problema na visão que ele tinha. Há muitas interpretações, mas Paulo sofria, que ele diz, pelo que aprendi a aceitar todas aquelas adversidades e situações contrárias ao seu conforto. Então, irmãos, nesse versículo 35, Paulo, ele faz uma pergunta, ele insiste: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? E aí ele vai dizer lá adiante: nada nos separará do amor de Cristo. Amém? O argumento que Paulo usa aqui, meus irmãos, é o seguinte. Preste bem atenção. O argumento que Paulo usa nesse verso 35. Se Jesus sofreu e padeceu todo tipo de perseguição, ao ponto de ter sido crucificado e morreu em meu e em seu lugar, então, diante de tudo que ele fez por mim, ao ponto de ter morrido em meu lugar, em seu lugar, nada, Paulo diz aqui, do que eu venha sofrer, poderá me separar do seu amor. O amor de Cristo, Paulo diz noutra parte da Escritura, o amor de Cristo nos constrange, diácono Assis. Ou seja, Jesus sofreu tanto, padeceu sem merecer, que o pouco que eu sofrer por causa dele, o amor que ele demonstrou por mim, me deixa constrangido de eu não sofrer. É isso que Paulo está dizendo aqui, irmã Jane. Eu preciso de aprender isso aqui,
Porque tem muitos cristãos e tem muitos crentes que acham que o cristão só sofre quando estiver passando por alguma provação, tribulação, porque pecou, porque errou, porque fez isso e aquilo. Não! Eu mostrei para vocês nos versos 18 a 28, que estudamos na semana retrasada, que nós sofremos por causa dos nossos pecados, mas também devemos sofrer por causa do nome de Jesus, que é muito mais importante. Ele, portanto, espera que nós reconheçamos o quanto é importante, porque Paulo diz o quanto é importante padecer, disse através de Ananias. Eu vou mostrar para Saulo o quanto é importante ele padecer por causa do meu nome. Vamos ficar devendo mais uma vez a continuidade e a conclusão desse consubstancioso estudo, o qual nós temos refletido sobre a supremacia do amor de Deus. Até amanhã, se Deus quiser.